Olá pessoal, eu sou médica psiquiatra aqui do Hospital São Mateus, meu nome é Olicélia Poncioni e hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre os impactos da Covid na saúde mental. O confinamento já gerou um adoecimento psíquico para todos nós, né? O isolamento, ficar em casa, não saber o que fazer com aquele tempo que tínhamos disponível a nosso favor. Muitos não souberam como usar e tiveram um adoecimento nesse momento. O próprio convívio interpessoal, as pessoas não estavam acostumadas a conviver de uma forma tão intensa, pois com o dia a dia do trabalho a gente é movido a sair automaticamente, fazer as coisas de forma automática, como aquele ratinho que fica girando naquela roda ali dentro da gaiolinha. A gente levava a nossa vida daquela forma, bastante mecânica. E quando nós tivemos tempo para pensar, tempo para nós, tempo para refletir, para fazer alguma coisa, ficamos um pouco perdidos nesse tempo. Então, assim, hoje a gente vai falar um pouquinho mais abrangente sobre o que é esse sofrimento psíquico e um adoecimento psíquico, para nós entendermos qual é o momento de procurar uma ajuda, né? O sofrimento psíquico é aquele que todos nós estamos passando. Todos nós sofremos de alguma forma quando aconteceu, por exemplo, o fato da pandemia e do isolamento social. Então todos nós entramos em sofrimento, não sabíamos como lidar com essa situação. E o sofrimento é caracterizado quando a gente pergunta para uma pessoa sobre como é a vida dela, logo ela começa a pontuar o que foi de sofrimento, o que aconteceu. Então isso a gente consegue identificar quando estamos sofrendo. Agora, qual é a diferença? Quando isso vira um adoecimento, né? Então, o sofrimento todos nós passamos. Agora, o adoecimento psíquico é o que está acontecendo nesse momento. Nesse momento, a gente está sentindo esse impacto grande com, por exemplo, a insônia, a irritabilidade, o aumento da ansiedade. A gente tem recebido no consultório muitas pessoas com síndrome do pânico, ou por medo do adoecimento, ou por não saber como lidar com a situação, ou pelo próprio fato de ter ficado muito tempo em casa, isolado, afastado das pessoas. Então, isso aí tem gerado nas pessoas uma ansiedade muito maior. Síndrome do pânico. A gente recebe pessoas com a sensação iminente de morte, né, que é o que caracteriza a síndrome do pânico. Então, parece que tudo virou pandemia, parece que tudo virou a Covid, e o que não é verdade. Isso tem gerado uma ansiedade muito grande nas pessoas. A própria insônia. Então, quando a pessoa perde a capacidade de lidar com esse sofrimento e ela começa a apresentar sintomas físicos, esse é o momento que ela tem para procurar ajuda, para procurar um profissional da área da saúde mental, porque é muito importante nós buscarmos esse tipo de ajuda. A própria Organização Mundial de Saúde define a saúde como um bem-estar físico, social, mental, enfim. A gente tem esse envolvimento da saúde mental para a gente dizer que a gente tem saúde, para a gente conceituar a saúde, né? E quais são os pilares da saúde mental que foram afetados nessa pandemia? Principalmente 3 áreas nossas foram afetadas. A área da cognição, que envolve a concentração, a memória, o raciocínio, a tomada de decisão. Essa área foi extremamente afetada, as pessoas não conseguiam se conectar, trabalhar e ter esse desenvolvimento, né? A área do afeto, né? A área das emoções também foi muito afetada, e a área comportamental. Isso aí é o pilar que temos para ter uma saúde mental. Quando um deles está alterado, o tripé cai. Então é interessante a pessoa se ater para todas essas áreas, e foram as mais afetadas. Nós tivemos problemas de alteração de comportamento, nós tivemos problemas de cognição, nós tivemos problemas na nossa área emocional. Isso aí tem levado ao adoecimento. Já em 2016, a Organização Mundial de Saúde nos alertava que 2020 seria a depressão seria a doença do século. E nessa época nós não sabíamos da pandemia, né? Hoje nós sabemos que ela já é há algum tempo a doença
mais comum, doença mental, que tem levado a um grande sofrimento, tem levado a um grande adoecimento, né? E consequentemente a grandes casos, grandes números de suicídio. Então, com a pandemia, nós temos um agravamento da ansiedade, a gente vai ter um surgimento maior de depressão, né? As pessoas caracteristicamente elas têm desenvolvido, com o fato de ficar sozinha, ficar isolada, restrita, às vezes desenvolveu ou piorou sintomas depressivos, né? E a gente vê que algumas pessoas não buscaram ajuda no momento oportuno, que poderiam ter tratado inicialmente, hoje elas estão chegando pra gente de uma forma muito mais doente, né? Então, o que a gente precisa? Observar, atentar para esses sinais e buscar ajuda, sabendo que nós temos atendimento em telemedicina para quem tiver esse medo ainda de estar presente no hospital, nos consultórios, medo do contato, tiver com esses cuidados para evitar o contágio do Covid. Então a gente tem o atendimento telemedicina com receita, com certificação digital, receita online, e a gente tem o atendimento presencial. Continuamos no atendimento aos pacientes internados aqui no Hospital São Mateus, demos toda a assistência que foi solicitada pelo hospital e pelos profissionais colegas aqui do hospital. E é muito importante também nesse momento da pandemia, e vai ser um novo vídeo que nós vamos falar sobre o impacto da saúde mental nesses profissionais de linha de frente. Nós tivemos muitos profissionais que adoeceram com o enfrentamento, com a dor, ver tanta morte, ver tanto sofrimento. Então nós tivemos muitos funcionários em todas as áreas, não só na área da saúde, que adoeceram nesse período de pandemia, né? E é muito importante a gente dar atenção para esse grupo de pessoas. Outro grupo muito importante de pessoas que nós precisamos nos atentar são aqueles que perderam familiares, que perderam pessoas próximas e não tiveram a oportunidade de velar, de despedir do seu ente querido, de despedir do seu familiar. Isso aí, hoje, nesse momento, 2, 3, 4 meses que nós estamos pós-confinamento, pós-pandemia, a gente começa a ver as pessoas apresentarem o que a gente chama de luto patológico, que é um luto doentio. As pessoas não se despediram, não tiveram o velório, não tiveram oportunidade de estar com a pessoa que ama em internação hospitalar enquanto elas estiveram, devido ao fato que todos nós sabemos que foi para evitar um contágio maior, mas isso aí, consequentemente, tem trazido e vai trazer um sofrimento mental maior. Então, são coisas que a gente precisa atentar para o nosso dia a dia. O luto é normal, o choro é normal. Eu perdi uma pessoa que eu amo, naturalmente eu vou sofrer. Agora, é preciso ter uma avaliação até que ponto esse luto está dentro de um padrão normal. E nós vamos ter um adoecimento muito grande das pessoas em função desse luto patológico. É algo que tem que ser muito atento. Um fator muito importante que a gente precisa também citar e estar sempre frisando é a questão do sono. O sono é um sinal de que alguma coisa está errada. Então, se a pessoa já começa a apresentar alteração de sono, já precisa procurar uma ajuda de um profissional. E nós estamos aqui nesse momento para poder ajudar todos os que precisam. Nós estamos em vários tipos de atendimento, na linha de frente, e queremos convidar você que identificou algum problema, que venha buscar uma ajuda profissional. Nos próximos vídeos, nós vamos estar falando em especial de cada um desses transtornos que a gente citou aqui. O da ansiedade, o da depressão, o luto patológico, o adoecimento nos profissionais que são os cuidadores nesse momento de doença, e de outros profissionais que estão nessa batalha na Covid e que estão sofrendo, tá? Convido vocês para assistirem os próximos vídeos nas nossas redes sociais. Na minha rede social e do Hospital São Mateus vão estar disponíveis lá, e nós vamos continuar esse bate-papo aqui em outros vídeos. Obrigada!